Então, pessoas, há algumas semanas, esta redação toda rabiscada que você está vendo aqui foi corrigida dentro de um tutorial. Comentamos a respeito de vários problemas que iam desde aspectos básicos de construção de linguagem, como fatores de truncamento de frase, de falhas estruturais mesmo da matriz gramatical, até problemas mais profundos vinculados ao próprio projeto de texto, como você está vendo aqui, em relação ao que é necessário dentro da introdução de uma redação, o que é necessário para o desenvolvimento, a construção básica mesmo vinculada ao projeto de texto. E aí, na ocasião, na verdade eu tenho dito isso dentro da maioria dos tutoriais, eu sugeri a possibilidade de reescrever essa redação, né? Colocando as coisas no lugar, resolvendo os problemas e de fato trazendo esse texto para dentro da dimensão do que uma redação de fato precisa ter. Vamos lá então? Vamos ver se a gente consegue essa façanha? Vejamos aqui o que houve na introdução. Na verdade, a redação trazia como tema o choque entre o modelo preventivo de saúde pública no Brasil e a perpetuação de ciclos epidêmicos. Todo tema de redação traz pelo menos um termo central que sinaliza que tipo de problema de fato precisa ser abordado. No caso, esse choque é a matriz do problema e é uma das primeiras coisas que precisa ser trazida. Nessa redação, minha aluna colocou que, na abertura, acredita-se que epidemia é o aumento repentino dos casos de uma doença em uma região em certo período de tempo. Eu fiz duas críticas na ocasião. Eu comentei que o conceito de epidemia não é uma crença, é um fato científico, então acredita-se que não combina para uma definição, Acredita-se que é para hipóteses. Aqui não temos uma hipótese. E segundo, que definir o conceito de epidemia não é problematizar o tema. Esse nível de abertura, digamos que é um pouco primário, não deve ser usado. O que nós devemos fazer aqui é sinalizar qual é de fato o problema. Pode ser uma paráfrase simples, por exemplo, do recorte. Vamos lá, vamos trazer isso? Vamos dizer então que o choque, na abertura mesmo com o próprio recorte, o choque entre o modelo preventivo de saúde, e a perpetuação, vou eliminar Brasil aqui para reduzir o meu espaço, e a perpetuação de ciclos epidêmicos, e agora eu agrego alguma informação, como o da dengue, está na base, vamos lá sinalizar uma crise, a base das contradições democráticas brasileiras. E esse tipo de expressão, o senhor e a senhora podem usar em qualquer tipo de redação, em qualquer tema, porque tudo, minha senhora, que você for discutir na vida dentro dessas redações, é uma base das contradições democráticas brasileiras. E aí, obviamente, eu evitei colocar brasileiro antes, porque eu já imaginava que eu pudesse colocar brasileiro depois. A primeira razão. A segunda razão é que Brasil, não faz parte de palavras-chave, viu? Isso foi, inclusive, salientado para a última correção do Enem, a de 2022. Brasil não é palavra-chave. Então, nesse tema aqui, nós temos como palavras-chave choque, modelo preventivo de saúde pública e perpetuação de ciclos epidêmicos. Brasil não faz parte, você não precisa preocupar em repetir. E aí, ok, problematizei. Qual que é o meu problema? Esse choque entre o modelo de saúde, preventivo de saúde, a perpetuação de ciclos epidêmicos, isso é a base das contradições democráticas brasileiras. O que eu preciso na sequência? Na sequência, como eu tinha mencionado no tutorial, eu preciso de um contexto, ou seja, esse problema aqui
se insere dentro de qual recorte histórico, político, socioeconômico, literário, midiático, ou seja lá o que for. Para mim, não tem outro recorte histórico possível a não ser SUS, né? Então, eu posso dizer que, diante disso, porque conectivos abrindo frases são obrigatórios, né? Diante disso, mesmo com a promulgação, da lei 8080, né, de 1990, que institui o Sistema Único de Saúde, né? As conquistas sanitárias, e esse sanitário aqui faz uma retomada de alguma forma aos ciclos epidêmicos, são desproporcionais às demandas sociais, né? As demandas sociais. Tá vendo que a contextualização é bem simplesinha? Eu só menciono dentro de que isso está, porque o modelo preventivo de saúde está dentro do Sistema Único de Saúde, né? Está dentro do SUS. E mencionei que mesmo que o SUS tenha sido promulgado como lei, as conquistas sanitárias que ele trouxe não são proporcionais ao que a gente precisa. Escrever redação, escrever qualquer tipo de texto, é um processo de costura. Se você já tiver dado algum ponto de costura na sua vida, você deve se lembrar que a linha precisa retomar para fazer pontos novos. É preciso sempre voltar ao que você fez, puxar a base do que você fez para construir uma coisa nova. Aqui eu fiz vários alinhavos nessa frase que puxavam informações anteriores. O diante disso é um alinhavo do de trás para puxar a frase da frente. O Sistema Único de Saúde puxa lá atrás o modelo preventivo de saúde para eu dar um ponto novo, que é a Lei 8080, né? Que é a informação nova. E essas conquistas sanitárias alinhavam lá atrás o ciclo epidêmico para inserir essa informação nova dessa desproporcionalidade com as demandas sociais. Então é sempre isso, uma palavra da frente, puxa uma de trás, agrega uma coisinha, puxa de trás, agrega mais uma coisinha, e assim a costura é feita, certo? Até os pontos serem fechados nos 1000 que você precisa para passar, né? Então, essa matriz que eu estou fazendo para você aqui é a mais simples, a mais objetiva e a que mais funciona. Problematiza o tema, parafraseando o recorte praticamente, agregando alguma coisinha extra para você conseguir fazer o ponto seguinte, né? Já que você vai precisar puxar a sua costura. O contexto na sequência, bem simples, sem aprofundamentos, sem muitas explicações, só para contar em que momento histórico a gente está discutindo esse recorte. Citar o Sistema Único de Saúde aqui significa que esse repertório não pode mais ser usado? De jeito nenhum, você pode retomá-lo ao longo do seu texto. Você não pode aproveitar repertório, por exemplo, do segundo parágrafo para o terceiro, mas aproveitar da introdução para o desenvolvimento é tranquilo, certo? E aí, tendo feito a contextualização, precisamos mencionar os tópicos, né? Então, vou aproveitar que minha aluna, no período em que escreveu, resolveu antecipar saídas. Ela mencionou assim, o princípio de decisões que devem ser tomadas somente após momentos de tragédias. Eu não sei direito o que ela quis dizer com isso, mas é um tipo de coisa que a gente não faz. Aqui o truncamento aconteceu nessa frase estranhíssima, porque essa frase começou com uma estrutura que tem que. A gente não usa estruturas que tem que para abrir frase, não são conectivos de abertura. Você está vendo que eu usei um diante disso, que é conectivo de abertura, e ele não tem que, certo?
Então, eu vou aproveitar o conectivo dela para abrir os tópicos agora. Ela escreveu a partir desse contexto, então eu vou usar a partir desse contexto e deixe-me lembrar o que ela tinha colocado como tópicos para analisar. Ela escreveu que é necessário analisar vertentes como a ausência de preocupação diante de problemas que devem ser discutidos constantemente. Ela só colocou um, então nós precisamos de outro. Deixe-me dar uma olhada nos parágrafos de desenvolvimento para ver que tipo de coisa ela abordou. Na linha 8, ela diz que são notórios, né, cenários que geram propagação de doenças e que não podem excluir a possibilidade de uma epidemia. Então, mas aqui na sequência houve muita contradição, que ela falou de otimismo, medidas de preocupação dos indivíduos diante desses danos, pode ocasionar o crescimento exagerado de adoecimentos. Na época eu não tinha entendido, hoje está igual naquela época. Não sei o que ela queria dizer nessa construção, né? Começou confuso, terminou sem sentido. Eu acho que ela queria dizer sobre alienação mesmo, ou um otimismo em relação aos problemas de saúde. O terceiro parágrafo, deixe-me ver o que era, o fato que uma problemática mediante a saúde só é levada a sério quando está no auge da tragédia. Tá, o fato de imediatismo, né? Mas aí, eu tenho outro problema que eu não sei se eu tinha mencionado quando eu briguei sobre essa redação. Os tópicos precisam trazer áreas de conhecimento diferentes. E pelo pouco que eu estou conseguindo pegar aqui, estão muito parecidos. O segundo parágrafo envolve comportamento. As pessoas são alienadas e otimistas demais. O terceiro parágrafo é sobre comportamento. As pessoas só agem quando a tragédia é iminente. Então, não posso fazer 2 parágrafos sobre comportamento. Um pode ser comportamento e o outro precisa ser uma questão maior, política, econômica, porque senão você fica em 2 parágrafos sapateando em cima da mesma questão. Vamos falar aqui, por exemplo, sobre o amadorismo, quem sabe, das políticas públicas, né? A falta de formação profissional para lidar com crises epidêmicas. Pode ser, né? Pesquisa e tal. Então, vamos dizer, a partir desse contexto, então vamos usar as estruturas que ela tinha colocado. É necessário analisar. Então, é necessário analisar a negligência, né? A negligência social com pautas de saúde, né? Negligência social com pautas de saúde e a carência de perspectiva política profissional, né? Perspectiva política profissional sobre a área, né? Então ficou bem delimitado. 2 assuntos eu fiz questão de deixar claro que um é social, o outro é político, áreas diferentes. Evite trazer uma área só, senão se chove no molhado. Beleza? Vamos agora ver como construir este segundo parágrafo. Um dos pontos que eu mais briguei aqui na correção desse texto é que o parágrafo inteiro precisa ser sobre um assunto só. Você não pode ficar apontando cada frase para um lado. Parágrafo zarolho, não tem foco, direciona. O parágrafo vai tratar sobre a negligência social. A primeira frase é sobre negligência, a segunda frase é sobre negligência, a última frase é sobre negligência, tudo sobre negligência. Vamos lá? Então, vamos usar o em primeiro lugar, que ela tinha colocado como conectivo. Serve para alguma coisa esse em primeiro lugar? Serve para nada, né? Fica bonitinho para quê? Para fazer par. Perdão com os meus pincéis caindo, que você está ouvindo aí. Eu estou procurando a caneta azul boa.
Vou achar uma caneta azul boa nesse momento. Não achei caneta azul boa. Vamos ficar com a caneta azul ruim. Então, vamos ver. Em primeiro lugar, vou usar o conectivo que ela gosta. É notória a negligência. A negligência de uma parcela da população, porque a gente nunca generaliza, né? De uma parcela da população, no que tange a questões de saúde, né? Eu ia colocar pautas, mas vai ficar muito repetitivo. No que tange a questões de saúde. Citei o tópico frasal. O tópico frasal é só isso, essa simplicidade absurda, só de você trazer uma frase simples, pequenininha, que repita o tópico que você já contou que vai discutir, já apareceu lá na introdução. Em seguida, o que precisamos? Precisamos de um repertório. Eu creio que o Gramsci que ela colocou não vai combinar, porque o tópico é negligência. Se o tópico fosse otimismo, nós teríamos um repertório sobre otimismo. Negligência, nós precisamos de um repertório que trate sobre especificamente negligência. Eu creio, por exemplo, que tratar de sociedade global de risco, né, em relação à falta de perspectiva de precaução, seja interessante. Ou eu posso tratar do imediatismo do Anthony Giddens, já que nós nos apegamos ao que é mais imediato e negligenciamos as questões que são de médio e longo prazo. Saúde é sempre médio e longo prazo, né? Porque saúde só é preocupação quando a gente está morrendo. Então, acho que imediatismo vai ser mais fácil de explicar aqui. Vamos lá, né? Depois, se você quiser que eu faça isso aqui com sociedade global de risco, você me conta, tá bom? Bom, eu já usei um diante disso, posso dizer que dessa forma, que conectivos a gente não pode repetir. Repetir o conectivo, menos 40 pontos na sua competência 4. Então, dessa forma, né, o imediatismo teorizado por Anthony Giddens, faz-se valer na medida em que há foco, né, nas pautas de curto prazo. Mas você usou pauta lá na introdução, não é problema repetir a palavra pauta aqui? Eu estou meio longe. Repetir a palavra com certa distância não é tão problemático. Se puder evitar, melhor ainda. O foco nas pautas de curto prazo, na medida em que há foco nas pautas de curto prazo e pouca atenção nas de médio e longo prazo. Expliquei o conceito, não expliquei? Ponto e menciono. Visto isso, saúde pública é relegada ao esquecimento, já que opera no longo prazo, como é o desenvolvimento desenvolvimento de ações sanitárias,
Contra o quê? Contra um ciclo epidêmico permanente. Posso puxar o exemplo que foi dado lá na introdução? Posso. Não posso repetir do segundo para o terceiro, não é? Ações sanitárias contra a dengue, cuja sazonalidade, que é de estação, não é? Cuja sazonalidade a coloca em esquecimento. Então veja só, numa frase eu defini o conceito, em outra frase eu apliquei a realidade, puxando, obviamente, um exemplo do tema, né? Veja, o tópico frasal, em primeiro lugar, é notória a negligência de uma parcela da população no que tange a questões de saúde. Ponto. Repetiu o tópico frasal, que era a negligência social com pautas de saúde. Dessa forma, o imediatismo teorizado por Anthony Giddens faz-se valer na medida em que há foco nas pautas de curto prazo e pouca atenção nas de médio e longo prazo. É o conceito de imediatismo. Seria legal explicar que esse foco tem a ver com as excessivas demandas urbanas e tal? Sim, se a sua letra permitir, se couber, é maravilhoso. Se a sua letra for maiorzinha, tipo a minha, inclinada aqui para a esquerda, então você já deixa isso de lado. É direita, né, gente? Claro, para direita. Eu sou disléxico, não sei direita e esquerda. Mas enfim, inclinada, não cabe, beleza, tá tudo bem. E aí aplico no tema. Visto isso, saúde pública é o tema, né? É relegada ao esquecimento, já que opera no longo prazo, como é como um monte de letra. O desenvolvimento de ações sanitárias contra a dengue, cuja sazonalidade a coloca em esquecimento. Expliquei um pouquinho do exemplo, comprovei que o problema é real. Percebeu a construção? Então, aqui ela tinha feito uma bagunça, sem trazer nenhuma situação concreta, que era um dos maiores problemas. Falaram aqui danos irreparáveis. Danos de quê? Medidas de preocupação dos indivíduos em relação a quê? Tudo é concreto, tá vendo? Preciso de situações concretas para sustentar que o problema é real e o tema é real, né? E aí uma consequência. Por conseguinte, pode escapar da linha, professor? Não. Estou fazendo por quê? Porque eu sou preguiçoso. Por conseguinte, preciso puxar alguma palavra do tema para fechar a minha consequência, né? Por conseguinte, ciclos epidêmicos atravessam séculos. Atravessar séculos é a mesma coisa de quê? Perpetuação, que era a palavra do tema. Atravessam séculos. Ponto. O impacto é curtinho. É só uma forma de recuperar o recorte do tema, que estava aqui, e agregar uma consequência grave a partir do tópico que eu tinha desenvolvido. Tinha dito? Então eu transformei esse caos numa coisa mais organizada um pouquinho, menos caótica. Tópico frasal, repertório, exemplo, impacto. 4 frases, certo? Introdução dá para fazer com menos. Problema, repertório, tópicos. Só isso. Beleza? Vamos dar uma olhada nesse terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, nós nos propusemos a falar de uma perspectiva política, não é? Aqui havia um pouco de Simone de Beauvoir com militância permanente, eu só vou ignorar isso porque afinal não vai caber. Eu já fiz um parágrafo sobre comportamento, não é legal fazer 2, né? Minha aluna tinha falado muita coisa e nada explicado. A partir da linha 18, apareceu que a população que lida com ciclos pandêmicos vive apenas no presente, sem a concepção de futuro que pode acarretar drásticos problemas. É outra coisa. Por que as pessoas vivem no presente? Que drástico problema é esse? Nada foi dito. Contudo, a limitação da percepção humana pode desenvolver calamidades. Que calamidade? E riscos? Que riscos? Diante de problemas? Que problemas? Que não são discutidos constantemente. Então ficou tudo muito vago, sabe? E era tudo comportamento. Então precisamos de uma coisa só: carência de perspectiva política profissional. Então vou aproveitar desse parágrafo dela, tadinha, só
o conectivo, em segundo lugar. Em segundo lugar é conectivo válido, né? Em segundo lugar, então posso dizer que a carência, vou evitar repetir a palavra perspectiva, então a carência de um olhar profissional, ou de profissionalismo, né? Fica até mais simples, um olhar profissional, né? Na política agrava a constitucionalidade, para que eu inventei essa palavra aqui, hein? A constitucionalidade da oferta de saúde. Não inventa palavrão no dia da prova, não, viu? O que você deveria fazer? Me corrigir agora e me obrigar a tirar essa palavra constitucionalidade, nem precisaria. Em segundo lugar, a carência de um olhar profissional na política agrava a oferta de saúde, né? Coco Chanel dizia que antes de sair de casa você precisa tirar pelo menos uma roupa, né, para evitar os excessos. Nos textos a mesma coisa. Antes de fechar uma frase, elimine sempre uma palavra. Sempre dá para ser mais simples, mais objetivo. Quanto mais objetivo for o seu texto, mais claras são as suas ideias, maior é a organização, menos erros gramaticais. Bom, o que eu posso sustentar sobre a falta de um olhar profissional? Posso trazer o amadorismo de Sérgio Buarque de Holanda, não é? Eu já usei um a partir desse contexto, já usei um diante disso, um dessa forma, posso usar agora um desse modo, não é? Desse modo. Ah, tá com problema para lembrar conectivos. Eu passo uma lista, você deve ter uma lista, consulte. Eu deveria estar consultando agora. Desse modo, Sérgio Buarque de Holanda. Precisa colocar a profissão das pessoas, se você quiser, se o espaço der, se a tinta da caneta for suficiente. No caso, Anthony Giddens é sociólogo, Sérgio Buarque de Holanda foi historiador. Se você quiser pôr o historiador Sérgio Buarque de Holanda, funciona. Não quiser não, tá tudo bem. Colocar a profissão das pessoas não é uma obrigação. Então, desse modo, Sérgio Buarque de Holanda já teoriza. Eu usei teoria lá atrás, né? Teorizado, já, então vai eliminar. Já discute o amadorismo como marca brasileira. Eu já usei o já que, dado que as capacidades financeiras e profissionais, né? Porque falta dinheiro também, né, minha senhora? Financeiras e profissionais não alcançam as ambições, né? Então é muita ambição para pouca capacidade de fazer. Desse modo, Sérgio Buarque de Holanda já discute o amadorismo como marca brasileira, dado que as capacidades financeiras e profissionais não alcançam as ambições, né? Para a saúde, agora eu já aplico ao tema, né? Como é que se diz? O plano estratégico, sobre a Covid-19 comprova o despreparo para um quadro colapsado. Adoro essa palavra, colapsado. Parece um termo médico. Prolapso, colapso, relapso. Gosto do psado. Então, comprova o despreparo para um quadro colapsado
de desinformação, alto risco de contágio, e demandas científicas. Viu? Exemplificamos, nesse caso, com a Covid-19. Então, o jogo é sempre esse, ó. Tópico frasal sobre o assunto, alguém que discuta sobre ele, ou um livro, ou um recorte histórico, ou um filme, mas as pessoas que falam sobre o assunto são sempre mais fortes, e uma situação concreta que mostra que isso de fato existe. Percebeu? Eu coloquei Covid como uma prova, né, da burrice alheia, e aí no lugar de burrice eu escrevi o quê? Despreparo, que quase é a mesma coisa de burrice, né? Então, como consequência, né, o quadro, o que eu faço agora? Puxo a palavra do tema, né? Vou usar agora pandêmico, né? Já que Covid combina com isso. Então, o quadro... eu usei quadro 2 vezes. Péssimo. Repetição próxima. Riscar e escrever em cima é problema, né? Não. Chilique da sua tia professora aí que reclama de rasura é só porque ela gosta das coisas bonitinhas. Eu também gosto. Mas no dia da prova, errou a palavra, repetiu, viu depois. Troca. Risca e escreve por cima, você vai ganhar o ponto do mesmo jeito. Então, como consequência... O que eu ponho no lugar de quadro pandêmico? O estado pandêmico, né? O estado pandêmico beira a perpetuação, porque até hoje, né, minha senhora? Tá aí, negócio ameaçando, beira a perpetuação. Para mim, Covid é a nova dengue, a nova gripe, né? Vai ficar aí para sempre. E aí precisamos resolver o assunto. Eu não sei se essa conclusão foi muito problemática, eu acho que não foi, por incrível que pareça, porque tivemos problemas com o texto inteiro, mas essa conclusão não foi tão problemática assim. Eu tinha arriscado umas coisas, né? Diante do supracitado, porque supracitado é redundante. O que é citado já é acima, você não precisa escrever supra. O desprovimento de medidas de precaução à saúde se estendeu para os dias atuais, como também a geração epidêmica. Você não precisa de tudo isso. Você pode construir direto a própria saída. Rola não, você tem pouco espaço. Tá vendo o pouco espaço que eu fiquei, por exemplo? Vai direto, portanto, aproveitando o que ela escreveu, ó, cabe ao Ministério da Saúde, o que ela tinha posto? Vamos ver. Ministério da Saúde, juntamente com parcerias público-privadas, promover campanhas que não trabalhem... ela zerou a competência 5. Você não pode lançar propostas negativas. Colocar não na sua intervenção, zera. Toma cuidado, viu? Você pode propor coisas que devem ser feitas, não coisas que não devem ser feitas. Então, muito, mas muito cuidado com isso. Senão você zera sem perceber. Então, ela pode dizer promover campanhas que trabalhem ilusões patológicas, né? Junto a medidas para evitar, né, a desinformação, por exemplo. Então, cabe ao Ministério da Saúde, né? Vou colocar aqui, abrir campanhas de esclarecimento, e aí a proposta precisa trazer diretamente os tópicos mencionados. Campanhas de esclarecimento acerca da emergência de... mas eu estou riscando, hein? De ciclos epidêmicos, né? Então, você não precisa contar o conteúdo da campanha, isso não conta como detalhamento. Detalhamento é como colocar na prática, certo? Então, portanto, cabe ao Ministério da Saúde abrir campanhas de esclarecimento acerca da emergência de ciclos epidêmicos que
que se mantenham ativas, né? As campanhas se mantenham ativas indefinidamente. Ou seja, eu falei de sazonalidade no segundo parágrafo, que era um problema, não é? A dengue é sazonal. Então, aí eu cito na conclusão indefinidamente. Eu lanço uma proposta que resolve a crise que eu mencionei lá. O simples fato de eu dizer que a campanha precisa ser mantida, né, ativa indefinidamente, já é detalhamento. É a periodicidade da campanha. Já funcionou, você não precisa de mais. A competência 5 mudou muito de 2022 para 2023. Você não precisa lotar o texto de detalhes mais. O que mais que aproveita aqui? Eu mencionei, campanha ser desenvolvida pelos meios midiáticos. Meio midiático é meio redundante, né? Mídia já significa meio. Em instituições com preparação para promover cuidados e ajuda. Então, podemos dizer aqui, abrir campanhas de esclarecimento acerca da emergência de ciclos epidêmicos e que se mantenham ativas indefinidamente. Isso demanda, né, formação profissional de longo prazo, já que eu falei que o profissionalismo é uma pauta importante, né? Então, formação profissional de longo prazo com parcerias entre instituições governamentais e, como se fala, o setor de saúde da faculdade, entre instituições governamentais e núcleos universitários, porque eu entendo que formação profissional sobre saúde está na faculdade de saúde, né? Núcleos universitários de saúde. Eu gosto muito de manter uma proposta só, porque me dá a oportunidade de explicar melhor essa proposta. E veja que a minha proposta, nesse caso, envolve as duas realidades discutidas. Uma realidade foi sobre, né, negligência e a outra foi sobre falta de profissionais. Então, a minha campanha de ação indefinida consegue combater a negligência e a minha campanha envolve formação profissional, que é o problema do terceiro parágrafo. Então, isso demanda formação profissional de longo prazo, com parcerias entre instituições governamentais e núcleos universitários de saúde. Posso fechar dizendo que, dito isso, né, a finalidade é a dor, a objetividade com a intervenção. Já que você tem que pôr finalidade, escreve a palavra finalidade. Qual é o problema? A finalidade é reduzir, né, posturas negligentes. Então, reduzir posturas negligentes inversamente proporcionais ao desenvolvimento profissional. Porque a ideia é diminuir um, aumentar o outro, né? Diminuir a negligência, aumentar o profissionalismo. Então, desenvolvimento profissional. Enfim, tá vendo? Metade dessa proposta é desnecessária. E aí eu vi que tinha um erro grave, né, de direitos humanos, que ela tinha escrito diminuindo a taxa de modelos preventivos. Socorro, né? Mata o povo, tudo é isso. Passou das minhas linhas? Passou, porque eu fiz um letrão, né? Porque eu estou mais preocupado em te mostrar o que deveria aparecer e não necessariamente encabei. Então, estão aqui dicas claras a respeito de projeto de texto, de organização e como salvar um texto fadado à morte, né? Esse aqui, fadado à morte, transformá-lo num texto
1000. Quer aproveitar tudo? Quer pegar os modelos? Quer copiar as frases? Copie, pode me roubar, eu deixo. Ajuda muito roubar. Ajuda você a se desenvolver. Quanto mais você se apropriar de textos bem construídos, maior é a chance de você conseguir fazer um no dia da prova. Vale a pena. Da mesma forma que o projeto de texto, a organização das ideias, precisa ser absorvida. Então, aplique, e as dúvidas que você tiver em relação a isso aqui, me manda. Quer que eu faça outras reescritas? Quer que eu aperfeiçoe outros textos? Estou à disposição, é só me falar que eu faço. Combinado? Em pé.